Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje, como de praxe, a gente só recebe pessoas de alto gabarito nessa mesa, verdade, né, meu amor? É verdade. E hoje nós temos o prazer de receber Tiago Abá, esposo da Cibele, pai de 3 filhos e pastor apaixonado por Jesus, pela presença de Deus e por formar discípulos que expressem Cristo na vida real. Seja muito bem-vindo, pastor Tiago. Uhul! Bem-vindo! Que honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A honra é toda nossa, Toda com nossa. certeza a gente queria trazer, pastor. Será que a gente consegue trazer? Será que ele vai querer vir aqui, né? Quando o Rogério falou com o senhor, falou assim, não, com certeza a gente queria trazer o senhor. Vou pegar o Rogério, deixa ele comigo. Não, foi Tô ótimo, brincando. que ótimo ter o senhor aqui, pastor. Já percebemos que o senhor é engraçado, o senhor gosta de uma É. piada, Fazer- é um pastor muito engraçado. Que prende ali a galera. Eu, assim, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Acredito que eu possa, de alguma forma, assim, mudar um pouquinho só aquele início que vocês disseram. Ah, pessoa de gabarito. Eu acho que eu não tô dentro dessa seleção aí, não, viu? Gente, mas tá, hein? Porque o Rogerão e os demais, eu vi que o nível é alto mesmo, só eu que tô mais pra baixo pastor, ali. Nada, pastor. Olha aí, né, meu amor? Não, gente, Se perguntar vixe. pra aquela igreja lá, são quantos membros hoje, pastor? Cara, eu acredito que nós ultrapassamos os 1.300 membros Nossa. hoje. Então, se perguntar Cê lá, tá com doido. certeza, quem é alto Quem que é o gabarito pastor lá, dessas né? Quem ovelhas, alto gabarito lá, rapaz? o É pastor ovelha Thiago pra mais de Abá. Mas metro, eu hein? falo lá, né, que eu sou o menorzinho lá. Tem gente muito maior do que eu lá. Que ótimo, pastor, que ótimo. A simplicidade e a humildade É. do pastor, olha aqui, ótimo. Mas de verdade, não é modéstia, não. Ai, gente, mas vamos lá, então. Vamos Meu começar? amor, pode começar aí. Vamos lá, então. A gente sempre gosta de conhecer a história do nosso convidado. Então, pastor, conta pra gente um pouquinho quem era o Tiago Abá criança, se já nasceu num lar cristão ou não, como que foi a sua conversão. Fala pra gente um pouquinho. Na escola, como que era na É. escola? tudo. Eu era uma criança muito saudável, daquela bem peralta. Eu gosto de olhar pro meu Mumu, que é o meu caçulinha. Caçulinha não, né? Que agora minha esposa tá de quase 8 meses, então ele já não é mais caçulinha. É verdade. Mumu foi promovido ao irmão do meio, né? Isso mesmo. Por enquanto, né? Ainda não nasceu. Mas eu, assim, de que eu era muito parecido com ele, porque ele é aquele menino que chega no evento, ele gasta o bilhete. Então, assim, eu era bem, não dizer levado, mas eu gostava muito de ser aquela criança ativa, correr, brincar. Enfim, como você perguntou, Isabela, eu nasci em Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Eu sou rondoniense. Olha, legal. Morei um tempo no Amazonas, numa cidade chamada Humaitá, no Amazonas, bem pertinho da falar. capital de Rondônia, que é Porto Velho, faz divisa ali. E eu recebi Jesus Cristo muito jovem, com 6 anos de idade, sozinho. Caramba. Me lembro de um amiguinho que a gente estava brincando assim no quintal da casa e falei para ele, hoje à tarde a gente vai brincar, vamos fazer algumas coisas assim. Ele falou, não, mas hoje à tarde eu não posso ir. Falei, por quê? Porque eu vou pra igreja, meus pais vão me levar pra igreja. E eu peguei e falei assim, não, então eu posso ir também? Ele falou, pode. E ele me convidou. E eu fui, minha mãe me arrumou tudinho, lembro minha mãe me arrumando, e eu fui. E lá eu recebi Jesus, na primeira vez que eu fui. Caramba. E eu lembro de começar a cantar na igreja. O pastor me dava oportunidade, eu cantava na igreja, e foi assim. E um dia eu convidei meus pais para irem, eles foram. Criança ainda, você convidou seus Criança pais? ainda. Uau. Meus pais foram. E nessa vez que eles foram lá, houve uma ministração de um pastor, acho que, não sei se era o pastor da igreja ou se era um de fora. E Deus tomou aquele homem e profetizou na minha vida que um dia eu seria pastor. Com Uau. 6 anos de idade. Uau. E os meus pais, eles Caramba. ouviram aquilo lá. E a minha mãe, né, nunca me deixou esquecer disso, né? Sim. Até então, meus pais, eles não eram convertidos, Uhum. né? Minha mãe ainda não era convertida. Posteriormente a isso, né, anos seguintes, eles entregaram a vida a Cristo. Enfim. Então, a adolescência eu não vivi na igreja. Minha avó, mãe da minha mãe, era uma mulher muito de Deus. E ela é quem fez toda a base ali de oração, de pedir a Deus para que a família estivesse aos pés de Jesus. E hoje, né, ela já falecida, mas a gente vê que as orações da minha avó Nossa, ainda estão aí vivíssimas, né? frutos. A nossa Uau. família hoje é aos pés de Cristo. Então, aos 10 anos, eu pulei essa parte, meus pais se divorciam. Isso lá no Amazonas. Meu pai até hoje mora lá. E a minha mãe veio para o Mato Grosso. Então, meu irmão mais novo do que eu, 3 anos. E nós viemos para Tangará da Serra no ano de 2000. Foi quando nós chegamos aqui. Eu tinha 10 anos de idade. E a minha mãe, né, ali ela volta para Cristo. E eu muito, muito piquititico, tinha 10 anos ainda.
porém uma responsabilidade gigante, porque me lembro na rodoviária de Várzea Grande, a minha mãe dizia assim, ó, você cuida dessas malas aqui, porque eu vou levar seu irmão no banheiro. Ele tinha 7 anos. E agora é só a gente nesse mundo. Caramba. Então você cuida dessa mala aí, porque agora você é o homem da casa. Caramba, E aquilo foi um baita peso sobre mim. Peso, né? Não, minha mãe não culpo ela, mas Sim. imagina, um guri de 10 anos agora a Meu responsabilidade. Deus. Eu lembro aquela rodoviária, aquele monte de gente entra, sai, gente estranha de tudo quanto é lugar. E aí a gente chega em Tangará da Serra. Me lembro que minha mãe, muito simples, ia trabalhar, né, para as pessoas. Depois ela entrou na higienização de um hospital. E eu engraxava sapato. Eu trabalho de engraxar sapato na rua. Ela não gostava. Eu fazia isso escondido. E quando não engraxava, eu estava vendendo picolé. Isso até aos 13 anos. Mas daí veio mais influências, né? Esse é um meio muito perigoso. Sim. E foi onde que Cristo não esteve tão presente no que diz respeito ali à minha entrega, a ouvi-lo, estar em uma congregação. Sim. Então, dos meus 12 anos, vamos dizer assim, até os meus 18 anos, foi um período em que eu não estive na igreja. Então, essa foi uma fase que eu chamo que eu fui everybody, né? E aí foi onde que eu pisei nessa terra. Eu brinco assim, às vezes, nos discipulados e conto, né? Mas não é um período que eu me orgulho. Então, isso tudo aconteceu no Amazonas. Sim. Eu voltei para morar com meu pai e o meu irmão ficou com a minha mãe no Mato Grosso. Eu só volto para Tangará da Serra com a notícia que o meu irmão tinha tido um AVC hemorrágico. Ele tinha um aneurisma, ele nunca tinha ido ao hospital, mas ele tinha tido agora esse AVC. E eu volto para cá para ajudar a cuidar dele, já estavam em Cuiabá. Enfim, meu irmão, depois de 30 dias do primeiro AVC, ele falece no dia 15 de maio de 2009. Foi quase um ano depois que eu completei 18 anos. E aí foi quando Deus acionou o start daquilo que ele tinha dito com 6 anos de idade, que era que eu seria pastor. Me lembro de um episódio que eu estava no hospital cuidando dele, eu revezava com a minha mãe. Muito simples a gente era. Então, assim, casa de apoio. O pessoal sabe como que é casa de apoio, né? Várias famílias ali que não tem onde ficar nas casas, então você tá com um familiar doente. Sim. Graças a Deus que o município, cada município tem uma casa de apoio, eu acho, em Cuiabá. E aí eu revezava com ela, que era muito cansativo. E aí um dia entra uma pessoa assim para orar pelas pessoas no hospital. E era muito comum isso lá. Graças a Deus tem muita gente que faz isso no hospital. Sim. E eu, como estava acostumado, toda hora alguém vinha orar por ele, eu tava de boa. E essa mulher entra, me lembro que ela era uma senhora, e ela disse assim, eu posso orar? Eu falei, pode. Só que ele estava dormindo. Eu falei assim, mas ele está dormindo, mas a senhora pode orar. Ela falou, não é por ele, é por você. E isso eu não tinha voltado para a igreja ainda. E Deus usou aquela mulher de uma maneira muito singular em relação ao que ele tinha dito com 6 anos de idade. Que eu não estaria entendendo nada do que ele estava fazendo ali, do que eu estava fazendo ali naquele dia, mas que daqui um pouco eu ia entender porque Deus estava confirmando o que ele disse para mim lá atrás. Então foi assim, ela falou sobre o pastorado, ela falou sobre várias outras coisas que estavam acontecendo na minha vida na época. E aquilo, meu Deus, foi para mim assim, foi muito, uau, que é isso? E há dias depois meu irmão falece, foi algo muito difícil. Me lembro de passar aqui por Barra do Bugres, num golzinho que era do meu primo, que ele estava dirigindo, e na frente o camburão com o corpo do meu irmão, da funerária. Aquilo foi uma viagem mais difícil da minha vida. Foram uns 300 quase quilômetros de Cuiabá, Tangará, mais longos da minha vida. E ali também iniciou um período de um novo Tiago, sabe? Ali morreu algo em mim, porque fazia 5 anos que eu não via meu irmão. E era só eu e ele na terra e a minha mãe. E o meu pai, porque eu tava morando com meu pai ali, né? No Amazonas. Mas aí eu já decidi ficar aqui com ela, embora não foi fácil, porque eu tinha toda uma estrutura lá onde eu morava, na época eu tinha uma namorada, né? Tinha os carros do meu pai para andar, tinha uma vida, tinha amigos, né? E abrir mão de tudo isso não foi fácil. Mas eu sentia claramente Deus dizendo assim, vai, porque eu quero fazer algo na sua vida lá. Eu quero te abençoar lá. E eu não tinha dúvidas disso, só que eu não queria isso para mim. Esse negócio de ser pastor, rapaz... A mulher disse isso lá, mas pra mim, mano, isso aí não é pra mim não. Esse negócio desses coroas, tá pregando numa igreja. Não, eu nem gosto. Minha mãe depois converteu. A minha mãe foi pra uma igreja de usos e costumes, sabe? Então, eu era totalmente... não era de acordo com isso. Falava, não, isso não me encaixo nisso.
E aí, quando eu volto pra cá, eu volto pra ficar com ela, eu volto pra cuidar da minha mãe. Sim. Né? Mesmo sabendo disso no coração. Deus falava assim, vai porque eu preciso startar algo na sua vida. E isso foi, de certa forma, acontecendo naturalmente. Mas não por minha vontade. Então as coisas foram acontecendo. Me lembro de ir na igreja da minha mãe, eu reconciliar com Cristo lá, sabe? Eu me lembro desse dia. Só que mesmo assim ainda tinha dentro de mim aquele receio, sabe? Não é isso aqui. E aí, um dos cultos da igreja dela lá, eu tava de boiça, não queria nada sério com ninguém. Ia ser um rapazinho ia pregar, esse cara é lá do Bezerro Vermelho, é uma zona rural de Tangará da Serra. Sim. E ele veio de motoca. E nesse dia tava uma chuva lascada. Nossa. E o coitado caiu de moto no caminho. Tinha tudo pra ele não vir pregar. Deus. Só que ele falou assim, cara, eu só vim porque Deus me mandou dar uma palavra pra alguém. E aí ele chegou, eu lembro que o sapato dele, que é sapato social de assembleiano, né? Sei qual que é. Brilhoso e com barro. Eu falei, coitado, cara, né? Sim. E ele chegou, e aí ele pregou e tudo mais. E aí no meio da ministração ele diz isso. Eu poderia ter ficado, ter voltado, o pastor ia super entender, mas eu preciso dar uma palavra para alguém aqui. Uau. E aí foi quando ele saiu de lá de cima do altar e pegou na minha mão e me levou lá em cima do altar, assim, ó. E disse, o seu lugar é aqui. Meu Deus. De verdade. Só que aí, dentro de mim, eu falei assim, Deus me livre. Vestir calça social, de lugar é aqui. Esse negócio de seu lugar é aqui, nada. Né? Dentro de mim eu falei, não, senhor, eu até aceito esse negócio de ser pastor, mas, sabe, essa questão de seu lugar é aqui. Enfim, a igreja da minha mãe é uma igreja maravilhosa. Sim. Mas... Aí tá. Um dia eu tava na Vila Olímpica, que é um local em Tangará da Serra, que a gente corre, né? Se exercita ali. E eu gostava muito de correr. Tanto que antes de entrar no bombeiro, eu era bem mais magro, estava em forma, corria 12 quilômetros e tal. Tava correndo e eu encontrei um amigo que também tava ali, a gente tava treinando e tal. E ele falou, cara, vamos comigo na minha igreja. Eu falei, que igreja é sua? Ele falou, é a igreja onde eu vou. É, lá na Igreja Batista. Eu falei, vamos e tal. E aí foi quando eu fui na igreja dele. E ele nem muito crente era, sabe? As intenções dele de ir na Igreja Batista era outra, né? Era nem de buscar Jesus. Entendi. Só que ele me levou, assim, ele foi um instrumento de me levar para a Igreja Batista. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, mas que diferente. Os louvores, né? A forma de ministração, tinha algumas pessoas que eu já conhecia da época da escola. E aí foi quando eu fui me enturmando. Eu falei, olha, isso aqui é diferente. Isso aqui é legal. Aí me convidaram para ir para o encontro com Deus. Isso em 2010. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Um encontro com Deus em 2010. E fui para esse encontro com Deus. E tô lá. Nossa, é incrível o encontro, assim, sabe? É um ambiente preparado para, de fato, a pessoa ter um encontro com Deus mesmo. E ali, ministrações e pessoas vindo orar e tal. Deus curando áreas da minha vida. Enfim. E, de repente, teve um momento do encontro que eu tava, assim, do mesmo jeito, como quem tá ali, esperando Deus falar alguma coisa. E o ministro da palavra fez a mesma coisa que aquele carinha que tomou o tombo de moto. Ele saiu de lá de cima, porque o meu medo para com a igreja era, eu não quero esse tipo de igreja, entendeu? Oh, meu Deus, nada contra, mas não sei lá, não encaixava na minha mente isso. E aí ele saiu de lá e veio aqui, pegou na minha mão e me levou sobre o altar de novo. Ele falou, seu lugar é aqui. Só que Deus foi específico, ele falou assim, só que eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando do seu posicionamento. E foi muito claro, assim, desenhou, pegou e desenhou isso. Sim. Aí foi quando eu entendi, entendeu? Assim, eu quero o seu posicionamento, independente do lugar. Isso você pode escolher. Então, hoje igual a gente estava comentando um pouco antes, né? Essa questão de placa, isso é do homem. Mas Deus quer que a gente se posicione em relação ao que Ele tem para nós, independente do lugar. Ele quer que a gente funcione. Cara, exerça aquilo que eu te pedi, né? Cumpra a missão que eu te dei. E aí foi onde que eu comecei a colocar aquilo como uma ideia, né? Trabalhava como vendedor na época. Aí foi quando Deus começou a me curar completamente, foi quando eu vi a minha esposa. Porque eu era muito ferido. Nossa, Deus, antes de terminar o culto eu ia embora, não queria saber nem de conversar com ninguém. Muito machucado, sabe? Depressivo por conta do meu irmão. Eu vim embora, deixei todos os meus amigos para trás, a vida que eu tinha, fechei para novos relacionamentos. Então Deus foi me curando. Só que até um dia que eu tava naquela mesma Vila Olímpica correndo, e eu encontrei, falei, rapaz, mas que menina bonita. E ela tava correndo. Aí ela veio, sentou assim no lado, assim, tinha uma pista de você fazer abdominal, tipo uma rampazinha assim. E aí ela tava fazendo a rampa e eu, como tomara que ela olhe pra mim, né, aquela coisa toda. E aí ela veio, se aproximou de mim assim, eu falei, eita.
Aí ela falou assim, hein, você vai usar esse aparelho vai usar esse aparelho aí? É. Aí eu imaginava que ela ia vir trocar né, alguma palavra ali e tal. Mas não, mas a gente começou a se olhar. E aí eu percebi que ela ia sempre no mesmo horário que eu. E aí as coisas foram acontecendo. Aí depois a gente se viu na igreja, que ela também era da igreja. Caraca, só que eu não sabia. Não tinha visto ela lá ainda. Não tinha visto ela lá ainda. E aí foi quando a gente começou a conversar, né? A gente começou a se encontrar. Eu tava numa célula, de repente, do nada ela brotou lá na minha célula. Eu falei, olha, como assim, né? Foi lá pra minha célula. E aí as coisas foram acontecendo. Eu já desejava liderar uma célula. Célula é um microgrupo, né? Onde a gente... É um pequeno grupo, né? Onde a gente se encontra nas casas para falar de Jesus, aprender um com o outro, tem momento de comunhão e tal. Sim. E aí, de repente, ela aparece lá, né? Já tinha amizade com outras pessoas, porque ela era a mais antiga na igreja do que eu. Mas, assim, foi muito espontâneo, sabe? Uma coisa que eu sempre digo para os jovens, né? Que antes de conhecê-la, eu orava por ela. Sem ter alguém me ensinado isso. Por quê? Eu venho de um cenário onde o negócio era muito imoral. Dos meus 12 anos aos 18 anos, eu vivi numa cidade do carnaval. Uau. Eu nunca fui namorador, aquele cara mulherengo. Não. Não mesmo, sabe? Eu sempre tive muito temor em relação a isso. Meus pais me ensinaram isso. Meu pai mesmo sempre foi um cara de uma mulher só. Eles se separaram por questões pessoais deles. Sim. E minha mãe, mesma coisa. Ela era muito rigorosa com isso. Então, porém... Imagina, é piseiro, era drogas, era bebida e tudo mais. E essas coisas, diga-se de passagem, elas constroem alguma coisa dentro da mente da gente, não é? Então, quando eu conheci Cibele, que é o amor da minha vida, ela foi um bálsamo de Deus para mim, me curar dessas inúmeras coisas que aconteceram ao longo do tempo. Então, eu fui desejando, almejando o ministério, e aí as coisas foram fazendo sentido, a voz de Deus foi se tornando mais clara, né? E voltando ao assunto daquilo que eu estava dizendo dos jovens, é que eu orava por ela antes, mesmo não tendo alguém que me ensinasse isso. Por quê? Sim. Como eu vivi um cenário muito complexo, eu vi meus amigos desejarem apenas se casar com a mulher mais velha, porque tinha recurso, né? Os caras querem presença. Eu falo, cara, mas não entra na minha cabeça, mano. Você é um cara, sabe? Sim. Presença, um cara... Moça, um cara tão bom. E querer só se relacionar por interesse. Então eu orava e falava assim, Senhor... Até brinco com ela hoje. Falei assim, eu orei errado, meu Deus, nessa parte. Falei assim, Deus, que o Senhor mande alguém que tenha o mesmo nível financeiro que eu. Pra gente conquistar tudo junto. Sabe? Que ela se dê bem com a minha mãe. Era uma das coisas que eu orava. Sim. Porque minha mãe era uma mulher muito rigorosa. Aquilo que eu disse. Pra se dar bem com a minha mãe, meu amigo... Tem que ser muito gente boa. Muito gente fina. Amiguíssima de Jesus. E ainda... Pode ser que em alguns momentos, né? E aí era uma das coisas que eu orava e falava assim, porque eu não quero ter nenhum tipo de problema nisso, sabe? A galera sempre tem como chacota a sogra, né? Problema da sogra e tudo mais. Sim. Mas isso é uma grande dificuldade mesmo, sabe? Para a maioria das famílias. Grande parte das famílias. E aí foi quando eu levei ela para conhecer minha mãe. Cara, de verdade, eu tava muito ansioso. Eu tava preocupado. Foi bem num dia que tava reunida a minha família e não tava só a minha mãe, né? Nossa, você foi corajoso, hein? E aí, só que assim, como eu falo assim, você foi meu troféu, meu bem. Então eu tava me achando pra levar ela, né? E aí eu cheguei lá, cara, minha mãe bateu o olho nela assim. E a minha mãe parece que era a melhor amiga dela. Uau. E aí hoje eu tenho até raiva, porque tudo que a minha mãe vai fazer, as duas tá combinada e eu né, me lasco pra cá. E aí o aprendizado dessa questão de orar antes é que as pessoas às vezes ficam com aquela dúvida, será que é de Deus? Será que não é? Sabe por que as pessoas têm essa dúvida? Porque elas não oram pedindo antes. Porque se você ora pedindo detalhes, sabe? Às vezes até físicos, circunstâncias, comportamentos e tudo mais. Quando essa pessoa chegar, você não vai ter dúvida. Entendeu? Sim. Você não vai ter dúvida porque você orou pedindo. Então esse monte de dúvida que a galera tem é porque realmente não tem se dedicado em pedir ao Senhor. Porque Deus manda especificamente como a gente deseja e até melhor do que a gente deseja. Sim. Então foi aí que nós iniciamos nossa história, sabe? Em Tangará. E aí, depois disso, nós começamos a liderar uma célula de casais na época. Vocês já estavam casados nessa época? Aí já estávamos casados. Nós não demoramos... Não, demoramos sim, porque a gente ficou noivos ali uns 9 meses, depois mais
Não, nós namoramos uns 8 meses, mas quase um ano de noivado. Então Sim, não foi sim. pouco tempo, foi não. Um tempo bom. Foi um tempo bom. E aí, nós casamos no dia 13 de fevereiro de 2013. Então foi ali assim, sabe? Foi logo no início mesmo. Logo quando eu voltei para Cristo, Sim. as coisas aconteceram em 3 anos. Sim. Mas desses 3 anos ali, 2 anos foi muito cinza. Que é aquele período assim de morar numa casa, tava faltando a cadeira do meu irmão. A minha mãe, tadinha, perdeu, não foi um irmão, ela perdeu um filho. Eu acho que essa é uma das maiores dores da Terra. Nossa, meu Deus do céu. Deus o livre. Então assim, essa foi a minha realidade durante 2 anos, sabe? E aí, quando Cibele chega, ela é esse bálsamo, como eu disse, e aí a gente constrói toda a estrutura da nossa família. Me lembra a gente noivando, né? Não, minto. Namorando, nós compramos nossa casa. Olha. Assim, Uau. Aí era tanta certeza que... e era tão... assim, resposta de Deus que na época eu trabalhava, eu não saía para lugar nenhum. Só vivia dentro de casa. Então todo o meu dinheirinho era guardado. Eu guardava. E aí, quando eu conheci ela, eu tinha acabado de comprar uma moto. Na época, quando saiu aquela CB300, uma Nossa. vermelhinha, né? Aquela moto era linda. Tinha colocado um pneu da CB500, tinha ficado, né? Eita. Só que quando ela chega, ela também chega com um dinheirinho guardado quase o mesmo tanto. Ela é muito desenrolada. Ela ia pro Paraguai, trazia perfume, vendia e tal. Sempre trabalhou de vendedora, ela é muito articulada, boa administradora. Cibele é aquela uma que a gente fala assim, que ela atravessa o rio inteirinho desse rio Paraguai, meu amigo, com um sorrisal. Do outro lado, você chega lá, tá sequinho, assim, sabe? E é desse jeito, velho. E aí, nós conversamos, e aí decidimos, eu falei assim, eu vou vender minha moto. Aí ela olhou pra mim, você vai vender sua moto? Eu falei, eu vou, ué. Isso é pra isso. Sim. Eu lembro de ônibus para trabalhar, ela falava, cara, o negócio é sério mesmo desse menino. Agora. E aí nós compramos uma casa em andamento, a pessoa tinha construído a metade, tinha um projeto, e foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, foi comprar a nossa casa naquela época. Tanto que quando a gente casou, nossa lua de mel foi na nossa casa. Tipo assim, tava pronto, a gente pulou pra dentro. Tudo novo, tu cheirando a 0 bala. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, aí foi quando nos foi oferecido, né, a igreja para pastorear, que foi em final de 2014 para 2015. E aí foi onde iniciamos o nosso pastoreio com a congregação. Então hoje, quando eu falo assim, eu tenho mais de 13 anos de pastor, eu falo porque nós pastoreamos célula desde muito jovens como pastores. Então assumi a igreja com 23 para 24 anos. Nossa. Hoje é muito jovem, muito Muito. jovem. Um menino. Um menino. Então hoje, como pastor da mesma igreja, já vai para 11 anos, né? Da mesma igreja. Eu sou pastor da mesma igreja há 11 anos. E como foi essa transição? O senhor era pastor, era líder de célula, Isso. daí foi oferecido... Qual igreja que era? Era a Igreja Batista Nacional. Sim, foi oferecido para o senhor pastorear agora a Igreja Batista Nacional. Isso. E daí como que Era uma congregação, né? Na época, a Igreja Batista Nacional, ela tinha 2 congregações, 3 na verdade. Tinha uma na Vila Esmeralda, uma no Jardim Itália e essa na Vila Alta. Me lembro que teve uma situação e o pastor que pastoreava a igreja do Jardim Itália saiu. E o pastor que estava aqui na Vila Alta, que a igreja era bem recente, tinha nascido recente a igreja, e foi para lá porque era uma igreja maior, né? E aí a igreja da Vila Alta foi que nos recebeu. Então a gente assumiu a Vila Alta assim era a Igreja Batista Nacional Vila Alta. Sim. Era a congregação da Vila Alta. Então bem no início ali assim, bem poucas pessoas. E a gente amou aquele povo nos amou. Deus levantou muitas pessoas no início para nos ajudar, sabe? Nós tínhamos... Nem iniciei a falar aqui sobre que nós também éramos empresários da época. Depois que compramos a casa, Deus nos deu uma farmácia, que a Cibele formou em farmácia, né? Eu pedi ela em casamento, esqueci de dizer, eu pedi ela em casamento no dia da formatura dela. TTC lotado, cheio de gente. Eu combinei lá com o DJ e falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Hoje eu vou pedir minha mulher em casamento. Aí eu falei, sério? Eu falei, oxe. Aí pedi ela em casamento e foi incrível, cara. E aí a gente iniciou nossa primeira farmácia. Nós tivemos 2 farmácias na Grande da Sé. Agora, recentemente, a gente vendeu as 2 farmácias para dedicar exclusivamente à obra, que desgasta muita coisa, muito tempo. Porque teve uma época que eu estava no bombeiro, Cibele com as farmácias, e eu também ajudava, crianças pequenas, a igreja, e ainda fora os problemas, né, familiares, com parentes, que estavam amigos e tal.
Mas, assim, foi até então, assim, uma luta muito grande. Mas lá em 2015, como eu disse, quando damos o start na igreja, assim, a gente assumiu a igreja com todo amor do mundo, né? Sim. Então, assumimos uma igreja, na época, Igreja Batista Nacional, que estava ali como congregação da Igreja Batista Nacional lá. E qual que foi o momento que teve essa mudança de A transição. Isso. Então, de a transição foi uma emancipação. Nós fomos liberados em 2021 para 2022 a termos a nossa própria estrutura, né? Nós caminhamos muito tempo junto, debaixo do pastoreio pastor Orlando e pastora Vilma, que são pessoas maravilhosas. E depois desse período que nós caminhamos juntos, nós fomos liberados para constituir a nossa própria diretoria, instituição, como igreja mesmo. Uhum. E ficou a Igreja Batista da Vila. Na verdade, era a Igreja Batista Vila Alta. Aí nós trocamos a Vila Alta, porque até o bairro nem existe hoje. Hoje é a Cidade Alta, né? É verdade. E aí nós ficamos Igreja Batista da Vila, né? Como a gente não tem conhecimento sobre isso, até porque na nossa igreja não tem muito disso. Como que funciona essa transição, pastor? Assim, porque a visão que eu tenho, uma igreja hoje, ela é uma Assembleia de Deus, é uma congregação cristã, ela não existe eu chegar lá, agora, a partir de agora, eu vou emancipar, vou trocar a placa da igreja. Como que funciona isso, pra eu entender? É comum acontecer? Infelizmente, hoje em dia é muito comum, mas vamos lá. As igrejas são constituídas por convenções. Vamos lá, tem a Igreja Batista Brasileira, é uma convenção. A Congregação Cristã, ela tem sua convenção. Aí a Assembleia de Deus tem sua convenção. Aí da Assembleia de Deus saiu outras assembleias, como a Assembleia Madureira, aquela que é do... A Adina também. Isso, Nova Aliança. Que foram constituindo outras convenções, outras igrejas, por algumas discordâncias, às vezes coisas simples, né? Igual a história de Ló e Abraão, né? Isso, Você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. E que a gente continue sendo irmãos em Cristo, mas da forma como está discorrendo não dá, né? Por conta das discordâncias, às vezes por conta de usos e costumes, questões doutrinárias, às vezes até por relacionamentos mesmo, depende do caso. Então, assim, essas convenções, elas constituem suas congregações, seus pastores, ordenam seus pastores e elas vão ministrando o evangelho e crescendo por todo o Brasil. No nosso caso, por exemplo, as igrejas batistas, todas elas estão debaixo de uma convenção, só que elas são independentes em si mesmas. Nossa, então, que legal. elas têm seus próprios estatutos e tudo mais. Claro que com um direcionamento da própria convenção, né? E é muito bom, diga-se de passagem. Só que chegou num dado momento que nós tivemos discordâncias em relação ao pastoreio local, né? E não com a convenção em si. Tanto que no início da nossa emancipação ali, que nós fomos liberados, inclusive com carta e tal, nos liberaram formalmente, abençoando e tudo mais, o interesse era permanecer na convenção, sabe? Trocar uma ideia diretamente com eles e tal. Só que as coisas foram acontecendo. Até conversei com o diretor, que na verdade é o pastor presidente da convenção na época. A gente trocou uma ideia, mas ficou sempre naquela conversa. E hoje nós nos constituímos como uma igreja batista, que é independente, a Igreja Batista da Vila, que já estamos lá em Goiânia. Tem uma Igreja Batista da Vila em Santa Catarina, especificamente na cidade de São José, que é Florianópolis e São José, é igual Cuiabá e Várzea Grande, assim, bem uma do lado da outra. E estamos em Campos de Julho, que foi a nossa primeira congregação de Campos de Julho. Está lá o pastor Caio e a pastora Carla, que são maravilhosas. A igreja lá já está bem assim, estruturada, graças a Deus. E, assim, enfim, nós estamos construindo tudo isso, né? Estamos hoje debaixo de uma não uma convenção. O MAP não se chama convenção, mas é um ministério, que estamos debaixo do ministério chamado MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, cujo presidente local é o pastor Marinho, que é o meu pastor, um cara maravilhoso, que, assim, é meu mentor. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava conversando com ele. Então, assim, eu acredito que Deus fez com que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos avançar, crescer e caminhar debaixo de honra, né, de autoridade e tudo mais. Embora muitas pessoas não falem assim, mas o que é verdadeiro, é justo, honesto, é que a gente precisa praticar. E o que o senhor considera que atualmente,
Deixa eu ver aqui, peraí. O que o senhor considera ser o maior desafio de ser pastor nos dias de hoje? Eu tenho uma frase, Isabela, que é assim: um pastor precisa ter a mente de um erudito, o coração de uma criança e o couro de um rinoceronte. A arte é endurecer o couro e não o coração. O maior desafio de um pastor, e isso vale para um líder, é você não se ofender ao nível de endurecer seu coração e fazer com que você não ofereça mais o amor verdadeiro de Jesus através do seu pastoreio, da sua palavra, sabe, do seu contato, porque isso é o que mata a maioria dos pastores, é o coração endurecido ao longo de tantas traições, abandono, pessoas que estavam junto e não estão mais. E precisa cuidar com o coração endurecido, porque um coração endurecido ele é vulnerável a qualquer tipo de problema, pecado, tentações. A maioria dos pastores que caem e dão escândalo foram caras que em algum momento se ofenderam, se machucaram, que deixaram de ser transparentes, não confessaram aquilo ali, não perdoaram. E aí, amigo, o inimigo das nossas almas, ele encontra uma brecha para nos levar à lona. Então, o maior desafio de um pastor é cuidar do seu coração. Se ele cuidar bem do seu coração, ter uma vida transparente com um mentor, com um pastor, sabe? Um pastor do seu coração, sabe? E ter isso aberto, ele vai sempre ser um pastorzão, assim, sabe? Da igreja, vai estar sempre feliz. Gente, infelizmente, elas vão entrar, vão sair, as pessoas chegam, elas vão embora. É igual aquela mande notícia, lembra? Pessoa que chega e que vai, né? Mas o nosso coração precisa estar cuidado, guardadinho, sabe? Pra gente não se ofender. E como fazer isso, né? Como? É aquilo que eu disse ainda há pouco. Ter o seu coração vulnerável para alguém. Porque se você guarda aqui, sabe? Ressentimentos, mágoas, dores, coisas mal resolvidas, isso vai se voltar contra você. E o maior envenenado é a gente mesmo. E aí isso vai refletir no rebanho, vai refletir na sua casa. Então esse é o maior desafio, na minha humilde opinião, sabe? Na prática mesmo. E eu aprendi isso da pior forma possível. Ô, Tiago, pastor Tiago, tem a igreja hoje, você falou, tem aproximadamente quantos membros? Oficialmente, hoje nós temos aproximadamente 800 membros. Uhum. Porém, nós somos uma igreja bem restrita em questão de membros. Uhum. Até poderia citar as diferenças, mas é assunto por outra hora. Isso é muito polêmico. Porque, assim, lá não é como as pessoas imaginam. Porque daqui a pouco você vai até tocar no assunto da modinha, né? Não sei o quê. Então lá de qualquer jeito, você veste de qualquer... Não é assim, bagunçado. Quem está dentro sabe. Até essa é uma pergunta depois sobre os costumes da igreja. Vamos lá. Os requisitos para servir são requisitos para servir no Ministério de Crianças é outro. Requisitos para ser membro da igreja, então, assim, nós somos uma igreja missionária. Amamos a Jesus. Só que somos uma instituição. E para fazer parte dessa instituição tem requisitos. Sim. Então, oficialmente, a gente tem essa quantidade que eu disse. Mas pessoas que vão lá, que se consideram parte da igreja, são muito mais. Até talvez o dobro disso. Mas oficialmente, que estão ali na nossa ata, que tem direito a voto, que são pessoas que dizimam, que ofertam e tudo mais, são esse número que eu disse. Então, eu hoje fico muito feliz de ser pastor da Igreja Batista da Vila. Me sinto constrangido com a graça de Deus durante esse curto espaço de tempo que a gente tem aí talvez quase 12 anos de igreja. Sim. E a proporção que tomou a igreja, né? Alguns até pensam, cara, do nada surgiu essa igreja aqui na avenida principal da igreja, da avenida principal da cidade, né? Mas estamos ali algumas ruas para trás há uma década e quase meia, né? Sim. Então, assim... E até a respeito disso, pastor, usos e costumes... Porque a gente foi lá, a gente conheceu a igreja, achou interessante. Até outra pergunta, por que a parede preta? Né? Essa é uma pergunta... Essa é uma pergunta de 10 milhões de dólares. Por que a parede preta? Vou responder. Eu comecei uma série de perguntas e respostas também no meio do culto, sabe? Lá a gente conta um testemunho e responde ali 2, 3 perguntas que a maioria das vezes é a pergunta da maioria. E essa daí foi a primeira pergunta que a gente teve, né? Por que a parede é preta? Eu falei, porque nós pintou de preto, velho. E eu sei que talvez as pessoas já ouviram muito na internet sobre isso, mas a minha humilde opinião e o porquê que nós fizemos.
que desde quando nós iniciamos a igreja, a nossa paredinha do fundo já era preta. Eu me lembro de assistir um podcast de Thiago Brunet em 2014, se não me falha a memória, onde ele tinha chegado assim de uma turnê que ele visitou muitas e muitas igrejas. E lá na Europa, eles já tinham as igrejas nesse padrão e formato por conta da questão da comunicação visual. Então ali é a sensação de teatro, porque todo momento nós estamos focados no que está sendo ministrado ali. E além de ser confortável para as vistas, também evita que eu fique prestando atenção no irmão. Que as igrejas que muitas vezes nos criticam têm isso como um hábito. E eu não poderia citar muitas, porque eu já fui delas. Então, quando chega alguém lá, todo mundo... da mesma roupa, né? Né? E essas coisas são muito comuns. Então, além disso, né, eu acredito que todas as cores foram criadas pelo único Deus. Só que as pessoas têm mania de dizer assim, mas o preto não é coisa boa. Por quê? De onde tiraram essa ideia? Lascado, então. Né? Chegaram a dizer pra mim assim, ó. Chegaram a dizer pra mim assim, você já viu flor preta? Né? E tal. Eu falei assim, você aqui não viu, mas existe flor preta sim, né? Tem até uma brincadeira de mau gosto que fazem por aí, né? Mas eu amo a cor preta, cara. E ultimamente, não sei se vocês perceberam, mas o preto fosco, ele está super na tendência, é muito bonito. Sim. Então, se nós estamos falando da casa do Senhor, nós estamos falando da estrutura onde a gente chama de casa do Senhor, porque a casa do Senhor somos nós, né? O prédio onde a gente quer congregar, por que não torná-lo confortável? Você foi lá pessoalmente. Sim. A igreja é muito confortável, Sim. né? Sim. Ela, visualmente falando, ela é muito bonita. Então, nós construímos um auditório que acusticamente é incrível. Talvez um dos melhores da região. E ele é todo preto porque ele é confortável visualmente. A iluminação é propícia para isso. Não tem nada de espiritual nisso, né? Se a gente fosse colocar como cores aqui para cooperar para o espiritual, então nós poderíamos criticar o branco. Porque eu não vou citar aqui quantas religiões usam branco e seus ambientes são brancos. Sim. Certo? Sim. Então, se for para colocar a cor, então o branco, né? Entendeu? Então, o preto... o preto é a cor que a gente escolheu. É a identidade da nossa igreja. Ah, mas é porque copiou de outras igrejas. Falar bem a verdade, eu me coloco à disposição para ensinar tudo aquilo de bom que a gente vem fazendo. E pode copiar sim. Quer as nossas apostilas de ensino? Tá lá à disposição. Quer a forma como a gente cuida dos adolescentes? Tá lá à disposição. Nada nosso é oculto. Nada nosso é uso exclusivo da Igreja Batista da Vila. Desde as nossas multimídias, a gente está à disposição para poder ensinar, que a mídia da nossa igreja ela é muito boa, muito forte na nossa região. E a gente está à disposição para ensinar, certo? Assim como um dia a gente copiou de outras pessoas, se inspirou em outros lugares, a gente também tem outras igrejas que se inspiram, inclusive igreja de São Paulo. Os caras querem fazer mentoria comigo, vídeo chamada e tal. Fala, cara, não tô tendo tempo pra nada, meu amigo. Mas se você precisar aí, manda um áudio que eu te respondo. E se vocês precisarem, esse dia atrás fiquei quase 40 minutos fazendo um vídeo lá de todas as nossas instalações, estrutura, para eles fazerem igual lá. A empresa que fez lá em Tangará da Serra pra gente. Então, né, o povo gosta de talvez atirar uma pedrinha naquilo no outro, porque está frutificando, tem pessoas que estão sendo salvas. Às vezes sai lá da igreja da pessoa, que não é culpa da gente. Eu não posso colocar um portão e falar assim, ó, a partir de agora, que gente de outra igreja não entra aqui. Né? Não, ninguém tá ali chamando, venha pra cá, venha, né? Sim. Não, de maneira alguma. Eu até fico triste, sabe, quando a pessoa deixa a igreja dela pra vir pra cá, né? Por conta de que, porque eu me sinto melhor aqui. Cara, isso é muito ruim. Pessoas assim nem servem na nossa igreja. Sim. E vou te falar uma verdade. Só que entre nós, ninguém vai ouvir, a maioria dos problemas que a gente tem na igreja não são com os nossos membros que foram ganhos por nós. São membros que vêm de outros lugares. Entende? Porque já vem com uma cultura, uma doutrina, com seus, sabe, pensamentos formados. E às vezes quer mudar a nossa forma de fazer. E não é assim. Sim. Eu gosto de dizer lá na igreja assim, ó, que a Igreja Batista da Vila é um cavalo que está cavalgando já tem um tempasso. Se você quer montar nesse cavalo, você vai ter que correr para montar nele, amigo. Para servir assim, para participar é assim. Enfim,
Respondendo então a pergunta, o preto é porque é lindo. E a identidade da igreja. Até eu acho que é Paulo que fala que seja meus imitadores, assim como fui de Cristo. Então, assim, né? Ele foi imitador de Cristo, ele quer que a gente seja imitador dele e assim por diante. Né? Aquilo que for bom deve ser realmente copiado. Eu acredito que deve ser copiado também, independente de cor e tudo mais. Independente da cor, cara. E até pra mídia também é interessante, né? Porque o nosso estúdio aqui é escuro. Se alguém ver, é tudo preto. É tudo preto. E é muito bonito, diga-se de passagem. Pra não refletir outras cores, pra não atrapalhar a nossa iluminação. Sim. Senão, se eu colocar uma parede branca aqui, vai refletir essa cor daqui em nós e inclusive lá, né? A nossa iluminação também é muito bem projetada e tal. Para proporcionar um ambiente agradável, sabe? A fumacinha que solta para a iluminação ficar legal e tal. Isso tudo é uma modernização da igreja. Não tem nada a ver com a teologia da igreja. Não tem nada a ver com o confronto que vai vir do altar. Muito pelo contrário, acho que isso atrai mesmo a juventude, os jovens. Faz com que a igreja se atualize. Não devemos atualizar a Bíblia, como vem sendo falado aí. Mas a estrutura, quanto mais confortável e atual nós pudermos ter, melhor. Sim. Pastor, lá tem usos e costumes? Como que funciona? Vamos supor que eu, Johnny, me torne membro lá. Assim, a partir de hoje, Johnny, você não pode vestir tal roupa, você não pode cortar o seu cabelo assim, você não pode beber bebida alcoólica, você não... Enfim, quais são os requisitos hoje para eu me tornar membro? O senhor falou assim, tem mais de 1.300 pessoas, mas membros mesmo que estão lá na ata e tudo mais são 800 porque seguem esses requisitos. Tem usos e costumes lá? Como que funciona? Se o senhor puder falar. Sim. Os requisitos para ser membro da igreja, basicamente, é a maioria os comuns de outras igrejas, né? Mas nós temos algumas diferenças no que diz respeito ali de ter como membro, por exemplo, a pessoa que não é casada. Algumas igrejas têm como membro, se a pessoa ela foi batizada em algum lugar, não, se foi batizada, então tá bom. Aí agora você pode ser membro. Porque na ata ali, no estatuto deles, rege o quê? A pessoa batizada, ela pode ser membro daqui. Na nossa igreja, não. Então, se a pessoa não é casada num vínculo formal, sabe? Ela não pode ser membro da igreja. Oficialmente. Ela pode estar ali, a gente vai cuidar deles, a gente vai fazer de tudo. Tá ali, como família. Sim. Mas oficialmente, para estar na ata e registrado ali, não. Certo? Tem que ser casado. Casado, legalmente, e com regime universal, parcial de bens, nada de união estável também não. Então, nós temos... a questão de usos e costumes. Nós temos um princípio que parte da onde? Ordem e decência. Pastor, mas o cara tava de brinco tocando lá na igreja. Cara, nós não temos nenhum tipo de empecilho quanto a isso. Mas o cara é tatuado. Também não. Lá na igreja, então, o cara pode se tatuar? Biblicamente falando, nós não temos nenhum tipo de empecilho em relação a isso. Mas tem um monte de briga teológica em relação a isso. Eu não posso forçar texto nenhum para dizer que é pecado, esse tipo de coisa. Temos que ser coerentes. Agora, não sou contra igrejas que têm isso como, como crença deles e doutrina deles. Sim. Mas nós não. Então, assim, pastor, o que você acha? Eu vou fazer uma tatuagem assim. Irmão, isso vai edificar você? É algo que vai ser significativo para você? É uma lembrança que você tem? Talvez você quer tatuar igual, por exemplo, meu irmão faleceu. Quero tatuar aqui e tal, alguma coisa dele, para mim sempre estar lembrando. É algo que vai te fazer bem mesmo? Vai. Sim. Então, cara, faz. Eu acredito muito que isso aí, se tá te causando bem, ótimo. Mas isso é do diabo, então tudo que faz bem, né? As pessoas são muito religiosas hoje em dia. Isso. Né? Religiosidade demais sabe, isso atrapalha muito. Então, questão do brinco, o homem, né? A mulher, por exemplo, são assuntos polêmicos isso aí, mas nós não temos isso como um empecilho, não. Agora, roupas, vestes decentes, que não marque seu corpo, tanto o homem quanto a mulher, principalmente quem serve na igreja. Não vou nem entrar nessa seara aqui. Mas eu acho ridículo a mulher que vai, por exemplo, a um culto e ela vai mostrando seu corpo. Cara, é ridículo. Você não entra nem na promotoria, no fórum desse jeito. Respeito, você chega na frente de uma juíza desse jeito, você não pode, cara. Sim. De bermuda, né? Isso mesmo. Embora bermuda também, eu não critico. O cara vai no culto de bermuda. Irmão, tudo bem, mas que seja algo decente. Sim. Que seja algo louvável, né? Então, assim, mulher pode usar calça, pastor? Pode, desde que seja uma calça decente, uma calça feminina. Porque você consegue usar uma calça dela?
Não, você não consegue. Não. Então existe calça para homem e calça para mulher. Sim. Não, toda calça é de homem. Não, tem calça de mulher. Uhum. Né? Então a gente precisa ser Sim. coerente nesse sentido, né? Uhum. Enfim, temos sim restrições, principalmente em relação à bebida. Não compactuamos com bebida alcoólica, de maneira alguma. Ah, mas não é pecado, então agora você vem falar questão da tatuagem. Não, não é mesmo. Bebida alcoólica não é. Mas a embriaguez a gente sabe que é, biblicamente falando. Porém, nós não recomendamos como Igreja Batista da Vila bebida alcoólica por questões particulares que já vivenciamos. Experiências de irmãos que estão entre nós, que têm dificuldades com esse assunto. E que, por exemplo, se ficar sabendo que o pastor, que um líder, que o membro tem o hábito de se embriagar, beber, vai fazer com que Daí ele uma volte brecha. para a velha vida, Sim. ele volte à desestrutura da sua família. Então, por amor a esse irmão, por amor ao evangelho, nós decidimos esse hábito não ter. Né? Não ter esse hábito mesmo, tá? Então, nós não recomendamos de maneira alguma. Porque a mesma pessoa que diz aqui pra mim, mas beber é pecado, ué. A Bíblia não condena isso. Mas a Bíblia também não condena maconha. A Bíblia Sim. também não condena cocaína, ué. Não, condena sim porque é ilícito, é crime, é lei, beleza. Mas vem cá, e o cigarro, Uhum. né? Spurgeon fumava. Pesquisa você vê. É verdade. O cachimbo. Então são coisas que nós não compactuamos porque para nossa cultura é imoral. Alguns chegam para mim e falam, mas lá na Europa a igreja sai do culto e vai para um lugar, um barzinho, beber, né, bebida deles lá. Eu falei, mas na Europa é a cultura deles, você tá no Brasil, amigo. Aqui, se o seu companheiro de trabalho ficar sabendo que você tá lá no barzinho bebendo, depois do culto, ele vai falar, lá que crentinho, mas, né? Sim. Você é desqualificado, desmoralizado e perde sua autoridade. Enfim. Pastor, mas tem pessoas lá da sua igreja ou de outras igrejas que eles bebem socialmente nas suas casas. O que você vai fazer? Vai excluir eles da igreja? Eu não. A nossa recomendação é que não beba. É essa. Não compactuamos com isso. Mas eu não sou dono de ninguém. Eu, como pastor, eu não vou obrigar ninguém a nada. Né? Sim. Nós não podemos fazer isso. Não recomendo, não aprovo, mas cada um é dono de Mas sua se vida. se tiver servindo lá no altar e tudo mais e tiver bebendo, vai ter alguma Não, consequência ali. servo na nossa igreja, não. Servo da nossa igreja não pode servir com esse hábito. Uhum, entendi, Não pode. entendi. Tá Vai certo. chegar lá e falar... Quantos servos tem hoje, o pastor ali? Porque eu vi que é uma igreja muito grande, É. tem muita coisa. E até uma pergunta depois futura que eu quero fazer. Mas quantas pessoas tem servindo na igreja? O senhor sabe esse número? Você fala o número exato? Ana, Não, você não pode é fazer puxar exato, um no grupo culto de servo aí? acontecer ali, tipo, tem os É. Ah, tá. cantores, tem o... Ah, tá, já vou falar. Agora, o número de servo total, ela vai puxar ali agora no 320 pessoas Caramba. total. São bastante. Agora, para servir, não são muitos. No Ministério do Louvor são uns 8 por culto, 9. Aí vem mais uns 8, 9 também na recepção, mais uns 4, 8, 6 ali no trânsito. Vai dar em torno aí de umas... Ah, não, ainda tem o Kids, né? Tem um Vai beirar umas 100 e poucas pessoas. Para fazer um servindo. culto Pra acontecer. fazer um Pra culto fazer um acontecer. culto acontecer. 100 e poucas Caramba. pessoas. 100 e poucas pessoas. E assim, até Porque uma... tem toda a estrutura infantil que eu não falei. Porque a nossa comunidade funciona como? Ao mesmo tempo que o pai e a mãe estão cultuando, tem um culto das crianças. Não é salinhas, como a maioria das igrejas. Lá tem um espaço de auditório para cada idade. Tem lá de 2 a 3, Caramba, que de legal. 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 e de 7 a 12, que é o nosso Uau. maior Nossa. auditório. Então, cada uma desses auditórios tem 2 mulheres, às vezes até 3 mulheres, com homens também. Homens e mulheres ali servindo, teatro, acontece isso. Legal. Ministério de louvor lá das crianças também. Então, tudo isso acontece simultâneo a outro culto. Caramba. Que legal. É uma legal. outra igreja. Se as pessoas quiserem ir lá conhecer esse espaço Kids no horário do Pode, culto, tá tranquilo, pastor? Você pode ir lá conhecer? pode. É, Tem porque- até a Amanda lá que vai ter o maior prazer em receber e fazer um tour com você lá na igreja. Que legal. Como lidar com a pressão de sempre precisar estar forte espiritualmente? Porque você tem a carga dos seus problemas, aí tem os problemas dos membros da igreja, e aí, como que é isso? Então, eu... Até dado momento, eu digo isso há uns 3 anos atrás, eu tinha sempre um jargão, dizia assim, cara, a obra pra mim é uma diversão. Divertido demais, é bom demais, é conta. E hoje eu tô voltando a falar isso. Mas teve um tempo que não foi.
Porque exatamente, existem 2 meios de você viver o evangelho. Vocês se lembram de Marta e Maria? Tem como você viver como Marta ou como Maria. Sim. E nós não estamos falando aqui de posicionamento físico. Nós estamos falando de uma mentalidade. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa dessas mulheres. Provavelmente a casa era de Marta, né? Só que Marta ficou ansiosa, preocupada. Meu Deus, o que ele vai comer? Meu Deus, o que ele vai fazer? Né? Eu preciso agradar ele, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Enquanto Maria, sossegada, meu irmão. Ele tá aqui em casa. Né? Eu vou lavar a louça, a hora dela, fazer comida nada. O homem multiplicou, foi 3 pães, 5 peixes para 5.000 pessoas. Comida não é o problema. Aí você, né? Então, a mentalidade de descanso, a mentalidade de favor, é a mentalidade que faz com que eu, não vivamos como Marta. Porque Marta soube aproveitar a oportunidade diferente... Maria soube aproveitar a oportunidade diferente de Marta. Sim. E Jesus até diz assim, Marta, você está cansada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não vou tirar dela. Você vive do jeito que você quer aí. Ela vai viver do jeito que ela decidiu. E isso é necessário que todo líder, todo pastor entenda. A raiz disso tudo, eu digo de um pastor atarefado, preocupado, aflito, angustiado, é a justiça própria. O cara caminha por base do seu mérito, merecimento, o resultado da igreja, o quanto ele ora. Você vai ver que pessoas assim, elas são sempre legalistas, religiosas demais. A igreja é assim hoje, eu poderia dizer, né? Se eu fosse religioso. É porque eu orei muito, eu e minha esposa. Vocês tinham que ver no início como era difícil. Nosso Deus, pagamos um alto preço. Mas isso é Marta. A Maria, eu não entendo o favor de Deus. Hoje eu posso olhar para essa igreja e dizer assim, eu não sei de onde. Igual no início eu falei assim, né, um homem de peso, de bagagem, igual você brincou, né? É a graça de Deus, é o favor de Deus, ele não tem mérito nosso, não. Eu sou um agraciado de Deus, sabe? Sim. Favorecido. Deus tem derramado ali sua graça sobre a gente. E obviamente que eu não vou estacionar sobre isso. A gente vai se capacitar, mas é uma capacitação em paz, tranquila. Sabe, consciente de que a vitória ele já nos deu, a graça dele já nos cobre, a abundância dele está sobre nossa vida constantemente. Então, hoje eu diria para um pastor talvez que está nessas condições, Isabela, eu diria para ele assim, olha, reveja, sabe, a forma como você enxerga Cristo e aquilo que ele te deu como um presente, que é a igreja, sabe, que é os irmãos. As ovelhas não são nossas. Eu não tenho o direito de me preocupar com elas mais do que ele. Uau. É de chegar em casa de noite e dizer assim, o mundo é seu, a igreja é sua, fica tranquilo aí que eu vou dormir e descansar, viu? Vou dormir até amanhã. Porque senão você entra em parafuso. Só que, como lidar com a pressão de estar sempre, a pergunta foi essa, de estar sempre naquela, né, sempre ter uma palavra, sempre ter espiritualmente, você tem que estar sempre forte e tal. Nós não podemos, no evangelho, isso vale para qualquer pessoa, não apenas para pastor e líder, nos alimentar diariamente de Jesus, não para uma função. Eu vejo que as pessoas, e isso é mal de pastor, só vai para a Bíblia quando vai pregar, ou porque tem que pregar, ou porque tem que ensinar. Isso é um BO, porque, que esse conteúdo que você está ensinando e pregando corre um sério risco de não entrar na sua cabeça. Ou seja, você está pregando para um monte de gente, mas para você nada. Então, hoje, eu falo assim, a maioria das ministrações que eu prego, eu digo maioria porque às vezes a gente entra nesse problema, não sou hipócrita de dizer. Só que a maioria, eu prego chorando, porque foi aquilo que Deus disse comigo no meu devocional. Deus disse para mim, no meu devocional, do meu alimento diário. Entendeu? Sim. Daquilo que eu tô colhendo logo pela manhã, às vezes ao longo do dia, e eu choro porque aquilo ali chocou minha vida. E eu sei que isso vai impactar a vida das pessoas. Porque me alimentou. Eu falo com propriedade, autoridade sobre aquilo ali, porque transformou minha vida, mudou minha forma de pensar. E isso me leva, espontaneamente, a ter uma conduta coerente, independente do lugar. Eu não sou um personagem. Viu, Isabela? Eu não sou um cara que eu me visto de pastor e vou pra igreja. Não, eu sou pastor lá em casa. E os meninos sabem. Eu sou chato aqui em casa e lá na igreja.
Mas eu sou um cara legal lá em casa e lá na igreja, entendeu? Eu não visto uma... Agora chegamos na igreja, se comportem, né? Não tem isso. Eu já vi gente que vai orar, cara. Tipo assim, a oração da pessoa, talvez na casa dela, é, oh Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Chega aí, amado Jesus, querido eterno, só palavras bonitas, só pra, tipo, religiosidade, enfeitar, entendeu? Enfeitar, né? Religiosidade. Ah, não, é porque ali ele tem que orar com autoridade. A autoridade é aquilo que eu tava falando, é com propriedade. Com vida. Independente se é alto, se é baixo, se é palavra bonita, se não. Mas isso gera 300 pessoas abaixo do senhor, porque o senhor como líder. Isso gera uma pressão. Isso gera, muitas vezes, em um ou outro momento, gera uma pressão. Não gera? Porque você tem membros que tem que trabalhar como os cantores da música, daí tem a parte do kids, enfim, são muitas pessoas para liderar. E todo líder, ele sofre uma pressão. Ou pro pastor não tem essa pressão, ele é tudo mil maravilha, é tudo no espiritual. Porque muitas vezes aqui tem, além do espiritual, o pastor tem que lidar com a parte material. Se fosse só subir lá e pregar, eu acredito que seria muito simples. Sim. Porque é só estar debaixo do... Como algumas igrejas falam, é só estar debaixo do manto, né? É só estar debaixo do manto e lá e pregar, tá tudo certo. Agora, quando você tem 300 pessoas para você liderar, não tem espiritual aqui, é material. Exato. Liderança é com material. certeza. Assim, talvez a pressão, como vocês estão dizendo, poderia simbolizar como um monte das oliveiras na vida de Jesus. Todas as vezes que nós estamos próximos de cumprir algo muito preciso, importante aos olhos de Deus, a gente passa por pressões. Sim. Nós acabamos de passar por talvez o maior desafio financeiro da nossa igreja. Toda aquela estrutura que vocês viram foi um barracão principal de 1.380 metros. Nossa. Que comporta hoje 1.300 lugares. Com uma estrutura de iluminação caríssima, cadeira, tudo mais. Tudo é muito caro, vocês sabem disso. Nós fizemos um auditório, que é esses separados das crianças, que é um barracão também. Que ele é 630 e alguma... Meu Deus. Ele é grande. Que é um barracão aos 2.000 fundos metros lá. de construção ali. Isso. Não, mas ainda tem um outro barracão lateral, que é onde tem sala Meu de ensino, Deus. hall de entrada, gabinete pastoral, que é mais 500 e alguma coisa. Senhor. Então foram... Caramba. E tudo isso num cenário de 11 meses. Caramba. Tem Meu noção? Deus. Tudo isso num cenário de 11 meses. E pasme, num lugar que não é nosso. Nós investimos algo próximo ali, vamos pôr a 3, 4, 5 milhões, Nossa. num espaço Uau. que ainda não é nosso. Nossa, É fé Deus. e pressão, amigão. Deus me livre. Nossa. Então, assim, é muita coisa para uma mente, né? Deus deu um comando, Deus deu um direcionamento. Sim. E, obviamente, que o pastor vai para toda a igreja e expõe o que Deus disse, os incentiva, derrama fé, visão, e todo mundo foi para cima. Então, tudo que a gente fez ali não é uma obra do Tiago, mas eu estou à frente. Sim. Não é por causa de mim, é toda a igreja envolvida. E assim, eu falo com propriedade, eu estou diante da igreja mais doida do modo positivo que eu já vi. Que eu nunca vi isso antes. Um povo fazer um trem desse porte em tão pouco espaço de tempo, né? E é surreal. Então, assim, eu amo nossa igreja, não apenas por isso, mas o que eles fizeram nesse período foi, para mim, assim, incrível. Então, houve uma pressão muito grande. Houve mesmo, sabe? De termos contas altíssimas sem ter um centavo na conta. Tipo assim, de termos que pagar esse mês 300 e poucos mil reais e olhar o caixa da igreja e não ter nada. Meu Deus do céu. E agora, ao final da obra, nós temos ainda desafios financeiros, que está terminando, mas nós acabamos de passar por 1 ano e 6 meses de reforma, um pouco mais que isso, onde nós investimos sem ter dinheiro nenhum, quase 5 milhões de reais. Caramba. Então, imagina, é muito recurso investido, Sim. só que tudo isso de contribuições, de ações que fizemos, de bazares, rifas, igual agora a gente está fazendo uma, fizemos food park, que é a nossa ação de comidas ali, praças de alimentações. Fizemos hambúrgueres, tem um hambúrguer da Vila, que é muito conhecido em Tangará. Estamos fazendo em Campo de Julho também. Então, assim, oferta dos irmãos, e a igreja se movimentou muito. Então, a pressão veio por quê? Eu vou te explicar. Eu não teria pressão num outro cenário. Porque em algum momento eu voltei a confiar em mim. E eu até confessei isso à igreja. Nossa.
Quando você começa a confiar no recurso do irmão, quando você começa a confiar em você, quando você começa a duvidar do que Deus pode fazer. E aí a pressão vem. Porque não era para ter nenhum tipo de pressão sobre Moisés se ele não tivesse olhado para o povo. Sim. Não era para ter pressão sobre Moisés se ele tivesse delegado bem antes, sabe, as funções para os outros líderes semelhantes a ele, que tinham outros caras. Pessoas para decidir junto com ele. Então, hoje eu me coloco no lugar de Moisés. Porque, assim, hoje eu me considero um pastor jovem. Tem caras muito mais experientes do que eu. Hoje eu faria muitas coisas diferentes, talvez, nesse cenário que nós vivemos aí nos últimos 2 anos. E um deles é colocar mais gente à mesa para decidir. Porque por mais que você tenha visão, por mais que você tenha toda a clareza do que fazer, cara, você precisa de outras cabeças para te ajudar a pensar. Né? E eu tive algumas, mas poderia ter mais. Entendi. Entendeu? Usar melhor uma diretoria, usar melhor seu conselho de amigos, de pastores. Enfim. Então, eu acredito que toda pressão vem, não é porque Deus, de alguma forma, está querendo que você passe para aquele tempo. Não, é porque nós permitimos a dúvida, talvez o problema, sabe, a fé esfriar. Agora, o Monte das Oliveiras não foi uma pressão. O Monte das Oliveiras foi uma forja. Jesus estava em oração constante por algo muito mais superior. Então, aquela pressão ali é a pressão que um pastor tem que viver. Esse é o problema que todo pastor tem que passar. O pastor não tem que estar preocupado com conta de igreja, problema de se vai dar certo ou não, o cenário do prédio, alguma coisa ali. O pastor tem que estar preocupado com o quê? A vida das pessoas. Eu digo sofrimento, que são os sofrimentos do Pai. Então, essas são pressões que talvez sejam legítimas, né? Enfim, a gente precisa avaliar tudo isso para que não entremos nesse cenário de desagradar o Senhor, né? E interessante que quando nós fomos lá, parece que o dízimo não é obrigatório lá. Como que funciona, pastor? Não. Nós somos uma igreja que cremos no dízimo, sim. Sim. Nós cremos no dízimo, nós somos uma igreja... como que eu posso dizer? Que somos adeptos, com certeza, ofertas, dízimos, primícias, e enfim. Porém, nós não temos esse momento como um apelo na hora do culto. Então, você talvez não vai ver ali a gente com aquilo na venda, não sei o quê. Nós temos uma ministração sobre isso, por vezes muito curtinha. Lê um texto bíblico, faz um comentário e dá a oportunidade aos irmãos a contribuírem sobre isso. Nós focamos muito no nosso ensino sobre este assunto e todos os outros nos nossos discipulados, escolas de maturidade, que são escolas bíblicas, como a maioria das igrejas, EBDs e por aí vai. E é ali que a gente ensina. Então, o ensino sobre determinados assuntos, nós temos no 1-a-1, nos microgrupos de discipulado, nas células, né? Enfim. Então, ali, por exemplo, no culto nem dá tempo de falarmos de assunto com profundidade. Mas é obrigatório, como nas outras igrejas, os 10% lá e as ofertas? Não. Como que funciona? Dízimo não é obrigação. Entendi. Não é. Dízimo é um esse princípio. o ponto que eu percebi, que não era, pelo que eu percebi lá, não era obrigatório. As pessoas não pareceu obrigatório. Não temos isso como princípio. Não é de igrejas batistas. Entendi. Talvez fuja do meu conhecimento, mas eu venho de um cenário, eu não falo só do nosso, né? Mas de onde eu vim já não era assim. Então nós temos isso como princípio. Não é uma obrigação. Vou te dar um exemplo. Os 10 mandamentos, que a gente chama de lei, que é o decálogo, né? Ele não se resume apenas nele. Ele é 10 de 613. Eram 603 mandamentos entre leis civis, cerimoniais, que incluía detalhes muito peculiares em relação a alguns assuntos. Uma outra hora a gente pode até falar sobre isso, mas repare a lei. Muitas igrejas hoje usam a lei, não sou contra, porém não é assim que a gente crê. A lei era uma sombra da vontade plena de Deus, do caráter de Deus. Mas imagine, Isabela, que esse lindo homem aqui na minha frente só te ama porque é uma obrigação. Ai, que triste. Deus né? o livre, né, meu amor? Deus o livre. Eles só não roubam porque estão mandando para não roubar. Mas se puder soltar um dia, eu vou roubar. Então a lei basicamente era isso. Imagina Deus dizendo assim: vocês são, a partir de hoje, obrigados a me amar. Isso soa mais para um ditador do que talvez um Deus amoroso como o nosso. Sim. Então a lei nunca foi para transformar o homem. A lei só veio para revelar o pecado do homem. Falar assim: vocês têm certeza que vocês conseguem viver por aquilo que vocês acham, pelo merecimento de vocês? Vocês não conseguem. Então, a lei, a gente pode olhar para ela e dizer assim: cara, ela é santa, ela é justa, ela é boa, igual o apóstolo Paulo falou.
Mas ela não tem o poder de transformar a pessoa. A única coisa que tem o poder para te transformar é a graça de Jesus Cristo que vem pela nova aliança. Pela graça de Deus nós somos transformados de dentro para fora. Porque a lei fazia o quê? Um fariseu. O cara olhava para lá, não posso roubar. Não posso dizer falar mal testemunho. Tem que guardar o sábado. Eu tenho que amar a Deus. A intenção do coração era diferente do que... Aí Jesus olhava para eles e falava assim, vocês são bonitinhos por fora, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Porque não é compatível, não é coerente o que vocês fazem com o que vocês pensam. Não é coerente aquilo que vocês fazem com o que está dentro do seu coração aí. Porque vocês não nasceram de novo, vocês não têm o evangelho dentro de vocês. O amor se resume, a lei se resume no amor, né? Uhum. Então, é muito triste um relacionamento baseado em legalismo, em lei. Por exemplo, dificilmente você vai ver alguém que tem relacionamento íntimo com Deus que é legalista. A maioria das vezes ele só acusa as pessoas. Ah lá, chegando daquele jeito lá. Ah, sai daquele lá. Olha, não sei o quê. Ó, ali, só fala bobrinha lá fora aqui, né? Só apontando defeito dos outros. Essas pessoas, elas não têm intimidade com Deus. Sim. Elas têm uma intimidade com a religião, elas têm intimidade com o legalismo, né? Mas elas não têm amor nas suas palavras. Elas não carregam compaixão consigo. E todas as vezes que você chegar diante de Jesus, entrar na presença dele, você sai dali amando todo mundo. Você sai dali amando seus parentes, você sai dali amando seus amigos, você sai dali amando a galera. Então, se tem alguém que chega diante de você em erro, em pecado, cara, você não tem como falar assim, eu vi o pecado primeiro. Não, você vê primeiro o amor. Sim. Então, assim, a linha que o senhor entende, então nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Exatamente. Como o apóstolo Paulo escreveu, né? Porque tem uma discussão, existe uma discussão teológica a respeito disso, né? Você salva pela graça, não, você vai ser salvo pelas obras e assim por diante. Pela graça mediante a fé, né? Isso. O texto é, salvação é um dom de Deus. E se for colocar só aí, se salvação é um dom, a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Então, salvação é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo? Salvação é um dom de Deus, é pela fé, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode se gloriar de ter sido salvo, chegar diante de Deus porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, foi porque eu ganhei tantas almas, foi porque eu andei em santidade. Não. Tudo isso é consequência de um DNA que eu tenho. Então, quando eu recebo Jesus, quando eu me converto a Cristo, eu recebo um novo DNA. Pode ser que ainda não tenha todas as características do novo DNA, mas ele está sendo desenvolvido. A Bíblia diz em Coríntios assim, olhando para ele, como numa imagem no espelho, todos os dias nós somos transformados de glória em glória, até que aquela imagem me transforme completamente assim como ele é. Então, a nova aliança é o quê? DNA que está em mim, sendo desenvolvido à medida que eu me relaciono com ele. Não com a lei, não com a religião. Porque a religião ela só muda esteticamente por fora. Só fora, mas não muda aquilo que é dentro. Então, o que é a virada de chave que a gente fala? Que se virar a mentalidade, a chave aqui dentro, cara, as ações é espontâneo. Ninguém vai ficar se esforçando, né? Não posso olhar para aquela irmã que tá ali, ó. Meu Deus do céu, eu já tô suando. Então, porque existe uma lei aqui, não pode. E repara para você ver. Se a gente for falar aqui agora, não pense no macaquinho gordo com o bumbum vermelho. Já pensou. Né? O efeito da lei é isso. Agora, a gente vai desprezar os mandamentos de Deus? Porque a gente então não precisa obedecer os mandamentos? A obediência também é um fruto. Deus nunca quis a lei para se relacionar conosco. Entende? Então hoje a gente olha os mandamentos, claro que são maravilhosos, entendeu? Só que dentro de nós tem os mandamentos escritos no nosso coração. Porque nós temos o DNA. A Bíblia diz que nos últimos tempos farei uma aliança com o povo de Deus, com o povo de Israel. Escreverei a minha aliança no seu coração e não mais dirá um ao outro, dizendo, tu conheces o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então a lei dele está dentro de nós, ou seja, seu caráter, sua vontade, sua bondade. Então não é um papel, não é um mandamento. Paulo disse que o mandamento que era para a vida trouxe morte. Né? Tá doido. Sim. A gente citou alguns personagens bíblicos aí, né? Você fez algumas citações. Se o senhor pudesse tomar um café com algum personagem bíblico, sem ser Jesus Cristo, porque esse aí eu acho que, né, seria o meu top one. Quem que o senhor escolheria e por quê? Eu falei, você acredita que eu falei isso ontem?
Acredito. Eu falei pro nosso Ministério do Louvor, tô fazendo um discipulado com eles. E eu falei assim, cara, nós só temos uma missão nessa terra. E é o que as pessoas esperam da gente, como cristãos. Vou falar agora como o pastor Tiago. Usando a frase de um pastor... um contexto de uma fala de um pastor Estevão Fernandes. Que é um pastor de uma igreja gigantesca em João Pessoa. Conheci a primeira vez que eu escutei a mensagem dele foi num PDP de Josué Gonçalves, lá em Águas de Lindóia, se eu não me engano. Atibaia. Enfim, não sei. Ele disse assim, olhe, ele é nordestino. Eu já pastoreei, irmão, gente de todo canto. Gente, politicamente falando, muito importante. Gente do cenário do empreendedorismo muito importante. E gente também muito simples. E uma coisa eu aprendi. Nenhuma dessas pessoas esperavam que eu fosse um excelente coach ou um homem muito bem sucedido. Eles não queriam que eu fosse um excelente psicólogo. A única coisa que todos eles, quando estavam mal, que vinham me procurar, que eles encontrassem em mim, Jesus. Só. As pessoas só querem isso em um pastor. Elas querem que o pastor tenha sempre o perfume doce de Jesus. Então essa é a nossa missão como cristão. Eu falo, como pastor, isso vale para qualquer um de nós. O mundo só quer isso na gente. E se o mundo encontrasse com você hoje, eles encontrariam Jesus? Né? Eles encontrariam pelo menos um flash, uma parcela, uma porção dele. Então, respondendo sua pergunta. Eu estava ontem, como eu disse, trocando uma ideia com eles, e eu disse isso. Eu falei assim, hoje, se eu tivesse a oportunidade de trocar uma ideia com Pedro ou com Paulo, que talvez seja um dos dois, eu não ia perguntar nada da vida deles. Eu só ia perguntar sobre Jesus. Ah, mas Pedro é incrível, cara, morreu de cabeça para baixo, não quero saber. Como que foi a época dele de casado? Não quero saber, agora não. Eu só quero saber como que era ele. Como que foi estar com ele. Só isso, né? Porque por mais que foram caras incríveis, como Pedro, Paulo, todos os homens de Deus, mas eu não quero saber da vida deles agora não. Só quero saber sobre ele. Sim. Isso vale pra gente. Tem um baita podcast, em nome de Jesus, incrível, conhecido no Brasil todo. Mas eu quero que ele expresse alguém. Ele. Que as pessoas, ao ouvirem, que ele seja revelado. A gente pode falar de vários assuntos, mas de alguma forma ele estrategicamente vai ser comunicado. Enfim, eu tomaria uma xícara de café com o Paulo. Continuando já nessa linha, qual foi a sua maior experiência com Deus? E daí, se o senhor puder já continuar, como que Deus fala com o senhor, pastor? Então vamos lá. Porque tem várias pessoas que falam assim, Deus fala comigo através de escrita. Eu escuto. Deus escuta e tudo mais. Então, assim, qual foi a maior experiência? E acredito que essa experiência tenha vindo de uma forma que Deus falou com o senhor. Eu vou dar alguns exemplos, assim, que eu tenho bastante coisas que eu já vivi, mas as que foram muito significativas para mim, vocês vão dar risada, são muito pequenas. Eu nunca tive dificuldade de crer que Deus existe, nunca tive dificuldade de crer em Cristo, nunca tive dificuldade de saber que o Espírito está em mim. Isso é muito simples para mim. Só que o dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo foi talvez a experiência inicial que para mim fez a plataforma para todas as outras. Se o senhor puder explicar o que é o batismo... Vou explicar agora. A gente gosta. Alguns têm talvez conceito antecipado a respeito desse assunto, né? Para não dizer um pré-conceito, né? Mas só quem recebe entende, e aqueles que desejam também. Hoje eu diria para quem está nos ouvindo que deseja ser batizado no Espírito, deseje mais. Queira como a corça suspira pelas águas, e você terá. A Bíblia diz, aquele que tem sede, peça, e ele dará. A Bíblia diz que todo aquele que bate, a porta abrirá. Então aqui fica o meu incentivo de alguém que desejou tanto isso e que não teve por algum tempo. E eu chorei amargamente. E por que que eu amo essa experiência? Porque ela foi a base para muitas outras. O batismo no Espírito Santo, basicamente, é um revestimento de poder sobre o crente, onde ele recebe os dons, onde ele recebe poder, onde ele tem uma experiência sobrenatural
de fato, onde ele fala em línguas estranhas, pode ser que ele não fale naquele dia, pode ser que ele fale mais para frente, mas o batismo no Espírito Santo, para quem recebeu, ele não terá dúvida. Certo? Tem alguns que choram, tem alguns que gritam, tem outros que dão risada, tem outros que caem ao chão, tem uns que não caem ao chão. Independente da forma como você reagiu, aqueles que receberam entenderam que alguma coisa neles mudou e eles não são mais os mesmos. Uma das evidências do batismo no Espírito é o falar em línguas. Beleza? Foi assim, o meu. Me lembro que o primeiro encontro que eu fui, que é esse que eu disse, onde o rapaz pegou com a minha mão, me levou lá em cima, eu já tinha alguns amigos que falavam muito, ai, meu desejo, eu quero muito. Aí me lembro de alguns amigos estarem ali sendo batizados e eu desejei, que falei, cara, esse negócio existe, então eu quero pra mim. Eu quero pra mim, eu desejei e tal. E na hora de as pessoas virem orar por mim, ponham as mãos sobre mim, eu desejava aquilo e nada aconteceu. O encontro acabou. E eu fui embora com aquela, sabe, com aquela sensação muito ruim dentro de mim, tipo assim, não consegui. Acho que Deus não quer que eu tenha isso agora e tal. O encontro foi incrível, fui curado em muitas áreas. Inclusive, Deus deu aquele direcionamento que eu contei aqui. Mas aquilo ficou faltando. Eu fui para um encontro uma segunda vez, desejando isso. Só que dessa vez eu falei assim, vou jejuar uma semana. Foi a primeira vez que eu fiquei uma semana sem comer nada. Nossa. Só água. Foi a primeira vez. E na época eu trabalhava no frigorífico. Eu gosto de dizer assim que no frigorífico tem 2 horas boas. A hora de comer e a hora de ir embora. Uma já perdeu, já. Uma eu já perdi, que era por causa do jejum, que é de comer. Só fiquei com a outra, que é de ir embora. E eu fiquei uma semana. Só que, um dia antes do batismo, eu encerrei o jejum e de coração, eu cheguei naquele lugar extremamente sensível. Você não tem noção que essa é uma das funções do jejum. Eu falo lá na igreja, o jejum tem 3 funções. Te tornar sensível, quebrar a incredulidade que tem dentro da gente, e a terceira, te fazer atento à volta de Cristo. Que se você está atento, você não perde nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Basicamente são essas 3 que dentro delas tem vários braços. Enfim, tem gente que fala assim, é para matar a carne. Cara, quem matou sua carne foi Cristo Jesus, você precisa crer nisso. Agora, o jejum faz com que você esteja espiritualmente mais sensível, então, sim, consequentemente, você não vai estar vulnerável a qualquer tipo de tentação. E aí, como eu estava sensível, qualquer glória a Deus, qualquer palavra que as pessoas falavam, meu Deus, eu ficava incendiado. Eu acho que naquele encontro eu recebi tudo, fui uma esponjona, assim, sabe? E tal, mas dentro de mim, tipo assim, mas claro, né, pai, eu paguei, né, jejuei uma semana, paguei. Só esperar a hora de chegar, né? E ainda dentro de mim, juro por Deus, dentro de mim ainda falei assim, também agora, já que eu paguei, eu só quero que seja o fulano, o Beltrano, pra orar por mim. Não quero outra pessoa, não. Eu quero metido. Eu tô te falando sério, isso é verdade. Meu Deus. Cara, e aí tá, o encontro maravilhoso, recebi mais coisas extraordinárias e tal. Quando chegou a hora do momento do batismo no Espírito Santo, parece que é coisa de doido. As pessoas que eu pedi, que eu imaginava que seria, vieram orar por mim. E aí, já na hora ali, já só aqui. Só esperando, vai, desça. E aí, rapaz, o cara orou. Eu me lembro dele suar. Meu irmão, mas ele orou, ele suou. E nada. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Falei, não deve ser você, fé fraca, sai pra lá. É por causa de você, algum problema tá com você. Você que não te jejuou. Aí veio o segundo. Aí lá vem o segundo. E o coitado, mesma coisa, cara. E orou e tal. E tentou dar uns labachuri e tal, e nada. Terceiro. Aí eu já tava preocupado. Aí eu falei, agora lascou, senhor. Né? Só tem esse. E nada de novo. Ou você não tem noção. Nossa, que... Aquilo pra mim foi muito triste. Porque eu desejei demais da conta. E eu comecei a chorar. Mas um choro de, tipo, sabe quando você perdeu algo extremamente importante? Muito importante pra você, assim, sabe? E aí eu caí no chão e falei, eu sei que isso não é pra mim. Falei pra Deus. Sabe? E eu sabia que não era uma coisa inventada pelas pessoas, porque eu tinha levado um amigo pro encontro. Sabe aquele cara, assim, que é do mundo, mas é gente boa demais, né? Que você tem ele como amigão seu. E aí você leva ele pro encontro e o cara zoava a igreja. Ele zoava eu, zoava todo mundo, zoava essas coisas. E eu olhei esse cara no encontro
E ele tava num canto chorando, velho, recebendo batida. Eu falei, não é possível, velho. Até, Deus. eu falava assim, até o fulano, pai, tá doido, esse trem não é pra mim, Né? não. Isso não é pra mim. Não sei o que o senhor tem, mas eu sei que isso não é pra mim. Aí sentei numa pilha de cadeira, quando a gente empilha aquelas cadeiras de plástico, e fiquei lá sentado assim, olhando o povo assim, sabe? Já tinha desistido. Aí, de repente, veio uma pessoa, e aqui eu abro o coração, eu não ia com a cara dele, velho. Não é porque eu tinha algum tipo de problema com ele. Mas sabe quando aquele cara que... chato demais, e aí ele tinha uns assuntos assim, mas hoje é pastor, inclusive. Olha. E ele chegou e falou assim pra mim, posso orar por você? Aí, tipo, sabe aquele olhar de crente daquelas igrejas? Tipo assim, de cima e embaixo, né? Meu irmão, fulano, Beltrano já orou. Quem é você? É, cara, você, meu Deus. Aí, mas pra não ficar sem graça, né? Aí eu lembro que ainda fiz assim, pode orar. Aquela posição de crente, assim, que quer ir embora do culto, tá acabando tarde, né? Gente, de verdade, ele não disse nada. Porque eu acho que Deus não deixou ele dizer nada, porque pra não eu pensar que a glória foi daquele cara, sei lá. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e eu tive a maior experiência até então. Uau. Com Deus, sabe? Nossa. Foi surreal, assim, sabe? Eu fui tomado por algo que eu não consigo comunicar isso, sabe? Porque é algo muito diferente das sensações, Sim. né? Das Só quem experiências. já sentiu, sabe? O fogo, sabe? A alegria e ao mesmo tempo aquela sensação, assim, de completude. É. Não falta mais nada. E assim, e eu comecei a falar em línguas. E foi surreal, sabe? Nossa. Enfim. E eu fiquei muito tempo caído lá e tal, foi muito bom. E aí, a partir disso, eu fui mais com a cara desse carinha. Nunca mais vai esquecer E dele. o que eu aprendi? Você não pode pagar. O jejum meu foi bom, me tornou sensível. Mas Deus deixou claro, não é por causa disso. Você jamais pode pagar por isso. Agora, quem desejar muito, vai ter. E eu vi que você desejou. Então receba, entendeu? Sim. Só que eu acho que o que agradou a Deus é que quando eu ajoelhei, eu falei, isso não é pra mim. Porque não é Se mesmo. humilhou. Aham, Foi você quando se você humilhou. se humilhou e deixou. Entendeu? Falou assim, não, Eu disse, Você deixou sua carne é. de lado ali. eu falei, sabe de uma coisa? Isso não é pra mim. matou a carne Não uma mereço semana. Eu acho que eu não mereço isso. Até o fulano que eu trouxe tá lá, né? Rodando no mistério e tô eu aqui. Não tem receber nada. Matou a carne por uma semana e na hora que tinha que realmente matar a carne, colocou, né? Falou, não, agora eu vou receber, agora é eu, tudo mais. É. E como que Deus fala com o senhor, pastor? Então, Deus ele fala muito comigo sobre testemunhos interior. Às vezes, por vezes eu sou usado por palavras proféticas em relação a algumas pessoas e isso não é tão difícil. Mas também não é todos os dias. Mas às vezes estou aqui e a maioria das vezes eu não é uma palavra tipo, sinto uma coisa de mim mesmo. Sempre um texto bíblico, sabe? Sempre algo muito específico. Olha, sinto muito no coração, Isabel, te dizer, mas é isso, isso e isso. Coloque isso na estante da sua vida, sabe? Ore sobre isso. A maioria das pessoas choram muito na hora. Porque, tipo assim, era aquilo que elas gostariam. Tava orando, é um direcionamento, né? Um consolo. Porque eu creio que a palavra profética, ela tem 3 funções. Ela é direcionadora, consoladora e ela ela instrui, ela consola e ela Pera que eu esqueci a terceira agora. Não tem problema. Instrui, conforta e motiva. A palavra é como se fosse impulsiona, certo? Esse negócio que as pessoas muitas vezes veem aí, levanta aí, Deus está te mostrando o seu pecado, coisa nesse sentido. Isso pode ser que seja algo do espírito, mas a forma como o cara faz descredibiliza o próprio espírito que não está dentro dessas 3 realidades. Porque se ele quer exortar, que está dentro do cenário de impulsionamento, que é uma das funções da palavra profética, existe o como e quando, entendeu? Que vai levar a um conserto, a transformação. A Bíblia diz, se você viu seu irmão acometido de algum pecado, corrija-o. Tome cuidado você para não ser engodado no próprio pecado, mas corrija-o. Se ele ouvir, você salvou o irmão, né? Então tem o como e o quando. Então Deus fala muito comigo sobre testemunhos interiores. Deus fala muito comigo sobre sonhos. A minha mãe, menina, a minha mãe é uma interpretadora de sonho. Mesmo? Tô te falando sério, minha mãe interpreta sonho. E eu muitas vezes tenho sonhos. Deus fala comigo através das palavras das pessoas.
Mas a maneira como eu sempre, assim, tenho mais clareza de ouvir a Deus é por testemunhos interiores. Né? De ouvir a voz de Deus como um testemunho interno. Você foi também, já estamos quase... Já estamos caminhando pro final. Ah, que já, dó, né? Passa ligeiro, né? Tem que marcar parte 2. Vamos marcar uma parte 2. Mas tem dois pontos aqui que eu gostaria de... Depois, se você tiver mais algum, meu amor. Mas o senhor, se nós fomos lá, o senhor incentivou as pessoas a comprarem uma Bíblia específica, que é a Bíblia do discipulado. Por que essa Bíblia do discipulado tem de diferente das demais Bíblias e por que o senhor indica essa Bíblia? Dentro daquele ministério que eu disse para vocês que nós fazemos parte, tem lá, que é o ministério chamado MAP, nós temos é como se ele fosse o líder da América Latina, que é o David Cornfield. O David é um cara de 70, quase 80 anos, e ele construiu uma série de estudos específicos para discipulado. Então ele pegou a Bíblia, com a tradução NAA, que é a tradução João Ferreira de Almeida atualizada, e ele construiu uma Bíblia de estudo com esses estudos para discipulado. Então, não é uma Bíblia diferente, é a mesma Bíblia com a versão bem igual, que é a mais comum, só que dentro dessa Bíblia de estudo tem mais ou menos 800 estudos específicos para discipular as pessoas. E é muito fácil aprender porque ela tem 4 perguntas de interação, aí tem um estudo para facilitação e ao final ela tem mais, acho que 3 perguntas individuais, que é para reflexão e tudo mais. Então essa Bíblia, ela facilita muito os nossos microgrupos, porque somos uma igreja que trabalha com discipulado. Microgrupos de discipulado. Um exemplo, nós poderíamos aqui agora ser um microgrupo de discipulado. Que esse ambiente gera vulnerabilidade. Lembra que eu disse que o coração tem que sempre estar exposto? Sim. Depois que a gente tem confiança uns nos outros aqui nesse microgrupo, de vários estudos que fizemos, com essa Bíblia ou outros estudos, a gente recomenda a Bíblia, mas às vezes a gente faz com outros conteúdos também. E aí, esse ambiente vai se tornando um ambiente de cura, de amor, sabe? De comprometimento, de fidelidade. Pessoas vão caminhar o resto da vida, porque a gente está tão unido nesse discipulado que a gente chega a um nível próximo de uma família. Então, a Bíblia, ela facilita isso, porque ela tem ali vários módulos para casamento, finanças, são vários assuntos. E lá você pode escolher, cara, acho que esse mês eu vou fazer um discipulado com a galera sobre generosidade. Vou fazer sobre santidade. Tem um módulo inteiro sobre santidade. Um módulo que eu amo lá é sobre caráter. Tem 5 hemisférios sobre caráter lá dentro. E é um melhor que o outro. Todos os estudos são muito bíblicos, muito bons, sabe, muito maduros. E ele é apenas um esqueleto para você preencher e usar, né, a maneira como a gente quiser. Que ótimo, muito interessante. Outra coisa, o senhor foi pro Legendários, né, pastor? Eu fui. A gente até trouxe, inclusive, o pastor Jonathan aqui para falar sobre Legendários. Qual foi a sua experiência? O senhor indica, não indica? Não precisa falar o que aconteceu lá dentro, não, a gente sabe das regras. Assim, a gente já está acostumado com isso, que o encontro com Deus também não pode falar muito, não. Eu sei que, ultimamente, muitos críticos se levantaram contra, né? Às vezes nem contra, mas colocaram ali suas dúvidas, questionamentos e críticas para que realmente haja um posicionamento por parte da liderança principal dos Legendários. Agora eu falo como alguém que foi, como um pastor que foi lá. É um movimento muito bom de Deus mesmo, sabe? Onde leva o homem ali a ter uma compreensão original do que é o homem no padrão divino, né? O homem como pai, como pastor, como marido, como um cidadão cristão, suas responsabilidades, sabe? Assumir suas responsabilidades. Então, tudo aquilo. E eu ministro para homens lá na igreja. Nós temos um café de macho. O nome é Café de Macho. Que legal. Que já tem aí mais de 8 anos que a gente tem esse discipulado lá. Então, o evento para homens eu já trouxe uma maçonaria na igreja, que é um evento muito parecido com o Legendário. Você já ouviu falar uma maçonaria? Do Anderson Silva? Então, o Anderson já veio aqui em nossa comunidade, já ficou lá em casa, inclusive. Então, assim, o maçonaria... Polêmico. Ele é bem mais polêmico que o Legendário. Polêmico. Mas ele é um cara muito de Deus. Diga-se de passagem, abri um parênteses aqui. É uma das pessoas que, pra mim, assim, de ter uma mensagem cirúrgica, é ele. Uma das maiores vozes do Brasil hoje em relação a homens
e santidade e coerência bíblica é o Anderson. Enfim, então eu já de certa forma, já instruía os nossos homens lá na igreja, obviamente já tinha um ministério nesse sentido. Então fui para lá, eu fui mesmo porque muitos irmãos estavam indo, então precisava conhecer. Sim. E outra coisa foi por conta de que eu tive um sonho, uns 15 dias antes. A galera, pastor, eu vou fazer sua inscrição e tal. E eu torcendo para não dar certo, porque, cara, vou ficar 3 dias longe de casa, meu Deus, já tem uma correria lascada, né? E eu tive um sonho. E aí o sonho eu senti paz de ir. E fui e foi maravilhoso. Eu tive a experiência de estar numa família, que a gente chama de família lá, que foi a família 1, onde ali tinha amigos, irmãos, outros pastores. E uma pessoa em especial que é o Kaique, que ele é paraplégico, ficou paraplégico recente. E ele foi a cereja do bolo lá da nossa família e talvez até do top 930, que foi o nosso. Então, assim, hoje, se eu recomendo o Legendários, com certeza. Recomendo Legendários como um evento para homens, né? Recomendo, sim, para os homens da nossa igreja. Até acho que é necessário muitos homens irem, sim. Agora, de contrapartida, eu acho que por parte da própria diretoria, líderes principais do Legendário, se foi feito, ainda me perdoe, não vi, precisa ser feito talvez alguns esclarecimentos aí, né? Provavelmente já deve ter sido feito, porque o mesmo pau que bate no Chico tem que bater no Francisco, e eu não tenho nenhum tipo de problema em falar de assunto nenhum. Então, se tem questionamentos... Sim. São legítimos, né? Questionar. Se tem críticas... Sim. Entendeu? Sim. Então se posicionem, falem, né? Seja ela qual for. Você já encerrou as suas aí? Já encerrei. Que já deu, né? Vamos ter que conversar, marcar uma segunda vez. Pastor, como que o senhor gostaria de ser lembrado quando o senhor não estiver mais aqui? Então, essa pergunta, eu já fiz algumas vezes ela pra mim mesmo. Mas eu gostaria de ser lembrado com aquele contexto que eu disse pra vocês ainda há pouco. Como alguém que nos revelava Jesus. Só que não apenas para pessoas que me conhecem. Ou seja, para as pessoas próximas. Principalmente para minha mulher. Eu quero que quando eu estiver ali ou não estiver mais, a minha esposa possa dizer: nunca conheci um homem de Deus como esse. Os meus filhos, mesma coisa. Nunca vi, meu Deus do céu, meu pai era um homem de Deus demais. Eu via Jesus no meu pai. Então acho que eu quero ser lembrado assim. Se realmente as pessoas virem Jesus em mim, já tá bom demais. Excelente. E assim, a gente vai caminhando pro final, pastor, porque vai o senhor tem horário. Não, vamos fazer o quiz. E nós vamos ter que marcar uma segunda vez. Pelo amor de Deus, marcar uma segunda precisa. vez pra gente falar de Bíblia e tudo mais. Foi bom essa primeira vez pra gente conhecer um pouquinho da igreja, um pouquinho da história do senhor. Num outro momento a gente vem pra falar um pouco de Bíblia, pra aprender. Tá bom. Senhor. Meu amor, faça o quiz pro pastor. Vamos lá, a gente chega num momento aqui no final, onde a gente faz algumas perguntas, né? Eu vou te dar um comando e você fala o que vai vir na sua mente. Tá assim, bom. Tá? É um momento bem descontraído, apesar que o pastor é uma pessoa bem descontraída, né? Tudo é chocolate. Vamos lá, pastor. Um lugar. Minha casa. Por que sua casa? Lugar de segurança, refúgio. A minha casa de descanso. E agora tá em reforma. Fala um trem pra você, não vejo a hora de acabar. Tem que tirar a paz, a tal da reforma. Uma comida. Camarão. Eu amo. Que exótico. Não, de verdade. Vai de ter todo jeito. Não, você tá falando preferida? Camarão, mas agora de rotina, um burgão da vila. Eu tô precisando experimentar esse hambúrguer, hein? Mas ele é famoso mesmo. Vamos lá. Um grande aprendizado. É o que eu disse pra vocês ainda há pouco. Todo pastor e líder precisa aprender a guardar o coração. Precisa urgente para que consiga cumprir sua missão com completude e alegria, leveza. Urgente. E por último, um sonho. Eita Deus, essa é uma das perguntas que para mim ultimamente tem sido mais difícil. Mas um sonho mesmo é fazer com que meus filhos, minha esposa, eles encontrem com o propósito. Minha esposa talvez não entre nesse cenário, mas os meus filhos, que eles encontrem o propósito divino deles. Eu me preocupo muito com os meus filhos. Então eu tenho um sonho de ver meus filhos na presença de Deus, cumprindo seus chamados, independente de suas profissões, mas cumprindo seus chamados. Eu tenho outros sonhos, talvez para a igreja, por exemplo, mas hoje talvez o sonho principal seria meus filhos em relação ao chamado deles. Ótimo. Uma compra até R$100
que o senhor comprou nos últimos tempos, você falou, caramba, que negócio legal, devia ter comprado isso Minha antes. lanterna que eu fui pro Legendário, cara. Não vejo a hora de usar ela de novo. A bicha é boa, hein? É mesmo? Demais da conta, cara. Recomendo. Vou até mandar o link aí, quem Manda quiser. o link pra mim, pro senhor Nós comprar estamos precisando A de uma. lanterninha NTK boa demais, hein? Olha aí, Rapaz, excelente. Esse aí foi lanterna. rápido, né? Esse Nem precisou foi. Pensar, esse foi pelo pensar. Pastor, a gente pede ao final uma indicação. Se o senhor puder indicar alguém para sentar nesse lugar aí que vai edificar a vida das pessoas, assim como o senhor fez aqui, quem o senhor indicaria? Eu indico o Eduardo Sanches, que é nosso amigo. Creio que a história dele, muitas pessoas precisam ouvir a história do Eduardo. Sim. Que é hoje é uma referência para nossa cidade de juventude, sabe? De homem de Deus. Dudu é um homem de Deus. Excelente, Maravilha. vamos convidá-lo. Com E se ele certeza. aceitar, com certeza vai sentar Ele aí na vem. sua cadeira. Com Ótimo. toda certeza. E uma mensagem final, se o senhor puder deixar uma mensagem final para as pessoas que vão assistir esse episódio e pode ficar inclusive para os seus filhos, para os seus netos um dia ouvir essa mensagem. Qual seria essa mensagem final que o senhor daria para 8 milhões de pessoas que nós temos no Eita, mundo? rapaz, que responsabilidade, hein? Bom, Jesus é simples. A gente é que complica muita coisa. Se nós iniciarmos nosso dia, seja ele qual for, entregando-o completamente a Deus e percebendo Ele em todos os momentos do dia, nós vamos viver uma plenitude em todos os aspectos. Esses dias mesmo, eu li onde o salmista dizia: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. E eu fui pensar sobre isso. E agora, num discipulado recente, eu peguei um link, que é tipo um aplicativo, que conta os nossos dias mesmo. Quantos dias eu tive até hoje de vida? E eu fui lá ver, eu tive 12.600 e alguma coisa. E na hora Deus falou comigo: o que você fez quando você fez 12.000 dias? Eu falei: não lembro. Ele falou: pois é. E há 60 dias atrás? Eu falei: se eu me esforçar, talvez eu me lembre de algumas coisas do dia. Mas eu quero saber o que você vai fazer amanhã agora. Então, Senhor, ensina-me a contar os dias, que cada dia desse é uma bela oportunidade para você viver com intensidade. Cada dia, a Bíblia diz, basta o seu mal. Não se preocupe com daqui 30. A gente é especialista em marcar meses e anos, mas Deus gosta de marcar dias. É. Hoje é um baita presente. Uau, excelente. Como as pessoas fazem para te acompanhar, pastor, nas suas redes sociais? O senhor tem redes sociais abertas? A igreja tem Da rede igreja. social? Como que... Então, a rede social da igreja é @Batista da Vila e a minha rede social, que é a Instagram, né? É @Tiago Abá. @Tiago Abá. Com 2 Bs. Eu vou colocar aqui embaixo, né? Tá bom. Sim, excelente. Você quer fazer os agradecimentos, meu amor? Quero. Muito obrigada, pastor, por você ter aceitado o agradeço. convite, por ter pegado a estrada e deixado as coisas lá em Tangará e ter aceitado estar aqui à mesa conosco. Com certeza foi muito edificante, não só para obrigado. nós, mas para as pessoas que estão assistindo aqui. Agradecer a galera das mídias aí, que eu acho isso muito chique, a igreja ter mídias, galera. Parabéns, vocês arrasam mesmo, hein? Esses dois aí terríveis. Então, muito obrigada mesmo. Dê um agradeço. abraço na sua esposa, nos seus Pode deixar. filhos por nós. E é isso, né, meu amor? Que Deus abençoe muito a vida do senhor, que o senhor continue sendo uma pessoa que edifique, uma igreja, que são pessoas, né, que continuem Amém. edificando a vida de outras pessoas e que Deus continue colocando luz sobre a sua cabeça. Ô, glória, amém. Amém, Obrigado, Deus cara. abençoe. Obrigado, Deus gente, pelo abençoe convite, tá? Pela honra de estar aqui. E eu também agradeço vocês pela honra, né? E a oportunidade de vir aqui, tá? Contar um pouquinho da nossa história, da nossa igreja. E nem falamos sobre a modinha, mas fica por outra hora. Não, mas já vai, pastor. Essa foi Eu uma pergunta esqueci. que me fizeram. Batista da Vila é uma modinha, pastor? É uma modinha que vai passar? Vamos lá! Chegou ali, tem muita gente, daqui uns dias vai passar? Não, a Igreja Batista da Vila já tem quase 12 anos, né? E ela é uma igreja que não só ela veio para ficar, como ela é fruto do coração de Deus, né? Sim. Então, ela nasceu, não foi uma igreja que abriu. Nós não abrimos igreja, ela não é um comércio, ela nasceu. E talvez muitos desejem, né? Vai fechar, vai parar, mas na verdade tudo aquilo que é de Deus, ele vai marcar essa geração e o negócio veio para fazer a diferença e cumprir seu propósito. Eu creio nisso. Então não somos uma modinha, muito pelo contrário. É isso aí. Nós somos uma Ótimo. igreja muito séria. Né? Por mais que a galera olhe de fora, muito jovens, é uma igreja diferente, mas é muito séria a nossa igreja, em todos os aspectos.
Excelente, excelente. E assim, a gente agradece você que ficou até agora com a gente aqui assistindo esse episódio. Coloca aqui nos comentários o que você achou de mais edificante, as suas dúvidas pra gente chamar o pastor novamente aqui pra gravar com a gente. E que Deus tenha abençoado a sua vida. Muito obrigado você, meu amor, por ter me acompanhado. Muito obrigado, pastor. E um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Não, calma. Espera. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @nosso.podcast, e se inscrever aqui no canal pra você ter vídeo fresquinho toda segunda-feira às 19 horas. Isso mesmo. Um beijo pra vocês e até a próxima tchau. gravação.